Olá pessoal, namastê, bem-vindos então ao segundo vídeo da série. Nesse segundo vídeo a gente vai estar falando sobre os planetas e a gente já viu como que funciona o mapa, agora a gente vai entender um pouco mais sobre os planetas. Queria aproveitar para agradecer a todos pela divulgação do curso. Não tem outra forma desse curso chegar até as pessoas se os próprios interessados não divulgarem para os amigos e todos que podem se beneficiar dele. Então vamos lá, vamos aprender sobre os planetas. A primeira coisa que a gente tem que saber é que não são 9 planetas. A gente tem 9 planetas no céu, mas quando a gente diz 9 planetas na astrologia védica, essa palavra planeta é uma metonímia, uma metáfora para um conjunto de corpos celestes. A palavra que se usa dentro da tradição védica para os corpos celestes é graha. E cuidado, porque graha é o nome que você dá para o corpo celeste. Então, por exemplo, o Sol não é um planeta, mas é um graha. E tem outra coisa que é um griha. Griha é uma casa. Então, o graha vai estar em um griha. Porque eu acho que gera uma certa confusão, você vai ver que todos os professores de astrologia que ensinam na internet, em todos esses lugares, só falam de graha. Quando é para falar das casas, fala second house, primeira casa, segunda casa, né? Não trata como griha, mas griha é casa, graha são os corpos celestes. Então, quais são os 9 planetas que a gente vai lidar dentro da astrologia védica? Então, primeiro a gente tem o Sol, Surya. Depois de Surya você tem Mercúrio, Buda. Note que Buda com um D. Se for Buda com 2 Ds, é o Senhor Buda. Não tem nada a ver com Mercúrio. Depois a gente tem Vênus, Shukra, Surya, Buda, Shukra. A Terra não conta. E depois a gente tem Marte. Kuja. Mangala também. Depois de Marte a gente tem Júpiter, a gente chama de Guru. E depois Saturno, também chamado de Shani. Então vamos recapitular. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então o que está faltando? Temos 6, estão faltando 3. O primeiro é a Lua. Eu vou botar aqui a Lua junto com o Sol. Então, Chandra. Sete. Faltam 2. Netuno e Urano. Mas Netuno e Urano são planetas que, para a astrologia védica, não são importantes na previsão dos fatos, porque eles são planetas que são muito lentos. Então, dentro da vida de uma pessoa, ele não muda de casa, ele não tem um comportamento expressivo. Então, do ponto de vista da astrologia ocidental, ele tem várias coisas a agregar para a personalidade, a forma como a pessoa é e tudo mais. Mas para a astrologia védica ele não é considerado. Em compensação, a gente usa o que eles traduzem como os nodos lunares, que é Rahu e Ketu. E a história de Rahu e Ketu é muito interessante. Os símbolos deles são assim. Rahu e Ketu. Rahu e Ketu não são planetas nem astros propriamente ditos. Eles são a sombra da Terra e da Lua. Quando o Sol está passando no céu, você tem uma sombra da Terra e da Lua.
Então, quando você tem um eclipse, por exemplo, você vê na Lua uma sombra entrando na frente da Lua. Essa sombra é o que é chamado de Rahu e Ketu. Então, dependendo da posição, você tem a sombra da Terra, a sombra da Lua, e então estão associados ao eclipse. Quando você tem um alinhamento de Rahu e Ketu, Sol e Lua, é que você tem um eclipse. Mas mesmo que não tenha nenhum planeta no céu para fazer o eclipse, vamos dizer assim, para você poder enxergar a sombra está viajando no universo. Então, essas sombras são chamadas de Rahu e Ketu. Então, esse conjunto de 9 elementos são os 9 planetas que vão estar posicionados dentro do nosso mapa, lembra? Que a gente viu na aula passada. Então eu vou ter o Sol aqui, aí eu posso ter de repente a Lua aqui, aí eu posso ter de repente Mercúrio aqui, e assim eu vou ter uma configuração do mapa. Então a gente enxerga o mapa, a gente lê um mapa vendo onde que cada planeta está posicionado dentro do mapa. E todos esses planetas então vão estar posicionados em constelações, lembra? Qual é a constelação que fica nessa casa? Áries. Sempre. Astrologia védica, mapa do sul da Índia, Áries vai estar sempre nessa casa. E nessa casa daqui, por sinal? Sagitário. Então, se de repente você tiver aqui Saturno, você tem Saturno em Sagitário. Então, essa é o primeiro conjunto de informações que a gente precisa para conseguir ler um mapa e conseguir entender o que está se passando. Os 9 corpos celestes, onde eles estão dentro do nosso mapa. Então, na aula que vem, vocês vão estar vendo sobre as casas. Tendo as casas, os planetas e os signos, que a gente viu na primeira aula, a gente pode, então, conseguir fazer a leitura completa de um mapa. Bom, pessoal, então é isso. Hoje a gente viu aqui como funcionam os planetas dentro do mapa astral. Esse conhecimento é extremamente importante e existe até uma ponte, né, com o que a gente aprende na astrologia ocidental. Durante o curso a gente vai aprender também um pouco sobre as histórias de cada planeta, a mitologia por detrás, dentro da tradição védica. E isso ajuda a gente a entender os efeitos do planeta dentro do mapa astral das pessoas. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se encontra na semana que vem. E vou pedir a vocês para não deixarem de divulgar o curso mais uma vez, porque é um conhecimento precioso, só chega até as pessoas quando cada um faz a sua parte. Hariom.